Aguardando vocês chegarem por aqui, pessoal. Temos mais 5 minutos para a gente poder começar. Eu já estou por aqui, ouvindo uma musiquinha, enquanto eu estou aguardando a chegada de vocês para mais um Eu, Você e a Bíblia. Olá, Ana Carolina, bem-vinda. É a primeira a chegar, hein? Muito bom ter você aqui. Olá, Ana. Opa. Oi, Valéria, bem-vinda. Dando meu bem-vindo aqui a cada um de vocês que vão chegando. Olá, Valéria. Rafael tá aí com você. Fala, Gui, bem-vindo. Legal, cara, ter você aí hoje com a gente. Bom, aproveitando aí também para divulgar para os seus contatos, seus amigos, convidando-os para participar desse momento aqui com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre Atos 5, 1 a 16. Um textinho desafiador. Olá, Oswaldo, bem-vindo. Oi, Ariane. Ah, joia, Valéria. Manda um beijo aí pro Rafael, então. Olá, Antônia, bem-vinda. Oi, Ariane. Sérgio tá aí com você. Serginho Neto, eu sei que quando ele vai participar, ele entra na dele, né? Boa noite, Oswaldo. Como é que foi o dia de vocês? Nossa, essa minha semana tá bem intensa, bem puxada, todos os dias cheio de coisa. Ah, o Sérgio está trabalhando. Oi, Luziara, bem-vinda. Hoje ainda tenho reunião, 9 horas da noite ainda tenho reunião. 8 horas. Tenho uma entrevista que eu tenho que fazer. Hoje eu paro só lá para as 11 da noite. Mas é bom estar aqui com vocês. Larissa! Olá, Larissa, bem-vinda! Olha o Arnaldo aí. Olá, Arnaldo, tava aguardando você chegar, meu querido. Oi, Fabiane. Boa noite, Arnaldo. Ah, hoje o pessoal tá mais devagar, como é que é? Vai chegando no final de semana, o gás da turma vai acabando. Hoje nós estamos aí com poucos participantes, pô. Só 9 por enquanto. São 6 horas em ponto, mas vamos esperar mais um pouquinho. Parece que a turma hoje tá mais devagar.
Enquanto isso, vamos curtindo a música aí. E aí, tá alta? Tá muito alta aí pra vocês? Ah, Maristela chegou. Vendo? Tem que esperar um pouquinho. Oi, Maristela, bem-vinda. Olha o Serginho aí. Grande Serginho, esse aí não perde, hein? Isso aí, Serginho, muito bom, viu? Ter você sempre aqui. Que bom, Ana Carolina, que bom que tá tudo bem por aí. Já já a Ilse entra e ela vai falar que a música tá muito alta, que a gente tem que baixar. Bom estarmos juntos aqui. E aí, estão gostando da caminhada com Atos dos Apóstolos? Tem sido legal. Eu acho que eu vou fazer uma live do Eu, Você e a Bíblia qualquer dia desses aí com as perguntas. Vocês viram aí que tem uma forma de você fazer perguntas, né? A gente faz uma só com perguntas. Eu respondi. Quem que entrou aí? A Poli. Oi, Poliana. Muito bem-vinda, querida. Muito bom ter você aqui com a gente. Vamos lá, eu queria esperar um pouquinho mais, porque o que nós vamos trabalhar hoje, o texto que nós vamos trabalhar hoje, ele é um texto desafiador. Mais entrou aí o André. Toninho, fala Toninho. Bem-vindo. Ok, vamos orar e aí a gente vai começar a compartilhar aqui. Hoje nós vamos olhar para o texto de Atos, capítulo 5, versículos 1 a 16. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu. Quero te agradecer pelo final do dia que nós estamos chegando hoje. Certamente a tua boa mão, tua graça, tua misericórdia nos acompanhou ao longo de todo esse dia. Muitas vezes a tua ação na nossa vida é imperceptível. O fato de nós não vermos muitas vezes, o fato de nós não sentirmos muitas vezes, não significa que o Senhor não esteja trabalhando. O Senhor está trabalhando sempre. Jesus nos diz isso. O Senhor trabalha e o tempo todo. O Senhor, teu Espírito está operando em nós, operando no nosso mundo. Senhor, como é bom participar daquilo que o Senhor está fazendo. Como é bom experimentar aquilo que o Senhor está fazendo em nós. E como é bom participar daquilo que o Senhor está fazendo na vida de pessoas. Sermos parte disso, o Senhor fazer através de nós. Agora, Senhor, nós queremos parar diante da Tua Palavra e pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga revelação ao nosso coração das verdades que nós vamos olhar nas Escrituras nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, tudo bem aí com o som? Querem que eu abaixe mais um pouquinho?
Isso, acho que assim fica melhor, né? Você me ouve melhor. Muito bem, Atos capítulo 5, nós somos introduzidos, então vamos lembrar aqui rapidamente, o livro de Atos, Lucas está mostrando pra gente que aquilo que Jesus vinha fazendo através da vida dele encarnada, que ele continua fazendo agora através dos seus seguidores, através dos seus discípulos, através da sua igreja, ou seja, através de nós, e a gente vem então entendendo que isso é possível acontecer porque o Espírito Santo que vivia em Jesus, habitava em Jesus, ele foi enviado por Jesus para estar agora em nós, ok? Então nós estamos sendo habitados pelo mesmo Espírito que habitava Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma comunidade relacional que constitui um Deus, e a pessoa do Espírito Santo de Deus agora foi enviado para que ele possa estar vivendo em nós, e através da presença dele em nós, então o reino de Deus que Jesus trouxe, que Jesus manifestava, continue interagindo na nossa vida e continue operando em nós e continue se manifestando através de nós. E o livro de Atos vai contar para a gente então o testemunho disso, como é isso, como a vida da igreja é a partir desse momento que o Espírito Santo de Deus é derramado. E o capítulo 5 mostra pra gente algo que precisa ser bem compreendido por todos nós também. A vinda do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo habitando em nós, não significa que nós não possamos resistir ao governo de Deus em nossas vidas. Não significa que nós não possamos ainda tomar decisões erradas, que nós possamos pegar caminhos errados. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não esconde para a gente o fato de que a presença do Espírito Santo de Deus na igreja não lide, acho que essa é a melhor palavra, não lide com as realidades que muitas e muitas vezes ainda nos influenciam de um mundo que é marcado pela realidade da queda. Então, nós vamos ver através do livro de Atos e também através das epístolas que a igreja de Jesus, nós somos a igreja de Jesus, nós somos o povo de Deus, nós estamos vivendo na realidade do reino de Deus, mas isso não nos tirou da realidade da presente era má. Nós continuamos enfrentando valores que são contrários aos valores do reino de Deus, e o Espírito Santo viver em nós não faz com que a gente seja escravo do Espírito Santo, escravo de Deus. Ele aponta para a gente o caminho, ele nos dirige, ele mostra o que a gente deve fazer, mas nós precisamos responder em obediência a ele, livremente, ok? Jesus nos libertou, e quando Jesus nos liberta, ele não nos torna escravos de Deus. Deus, ele quer realizar a vontade dele na nossa vida, mas ele não nos obriga à vontade dele, ele nos convence quanto à vontade dele, ele nos direciona quanto à vontade dele, mas existe uma parte que é nossa, que nós precisamos responder então a ela. No entanto, nós precisamos ter plena convicção, plena certeza de que agora a realidade da presença de Deus de fato está habitando, de fato está vivendo em nós, na nossa vida, e ele está de fato na igreja. Então aqui nós temos um primeiro problema que a igreja, depois que o Espírito Santo de Deus é derramado, enfrenta, que tem a ver com a perspectiva da ganância, tem a ver com a perspectiva da mentira, tem a ver com a perspectiva da vaidade, tem a ver com a perspectiva do desejo que muitas vezes nós temos de aparecer, mas nós não temos de fato a convicção e a fé para andarmos de conformidade com aquilo que Deus está trazendo ao nosso coração. Então essa história que nós vamos ver hoje começa com a história, a sessão que vamos ver hoje começa com a história de Ananias e Safira. Eu vou ler, diz assim: entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si mesmo, tendo conhecimento disso também a sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitisses que Satanás enchesse o seu coração, induzindo a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu, e vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudesse permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentisses, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto.
Então um grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido, e alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregando-o para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa sem saber o que havia se passado, e Pedro a questionou: diz-me, vendestes por este preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Então essa é a narrativa e a história de Ananias e Safira. É uma história que ela é conhecida, né, talvez de muitos de vocês, e quando nós nos deparamos com isso, às vezes nós ficamos um pouco confusos, porque Deus não é um Deus de graça, Deus não é um Deus de amor. Então por que parece que algo tão simples faz com que ele mate Ananias e Safira? Então nós temos que começar entendendo isso. Aquilo que aconteceu ali não é algo tão simples, ok? O apóstolo Pedro mostra isso pra gente quando ele diz, tanto para Ananias quanto para Safira, que eles estão mentindo para o Espírito Santo de Deus. Então às vezes nós medimos algumas coisas, algumas posturas, algumas ações e atitudes nossas e das pessoas a partir da nossa referência de moralidade dentro da esfera humana. Nós classificamos, né, muitas e muitas vezes posturas, pecados e tudo mais, e aí nós classificamos alguns pecados como sendo pecados mais sérios, algumas ações como sendo ações mais sérias e outras ações como sendo ações menos sérias, mas na maioria das vezes nós atrelamos isso à consequência dessa realidade em termos sociais, né? Em termos da sociedade. Então, por exemplo, matar uma pessoa, nós consideramos isso mais sério, mas veja, não há nada mais sério do que você fazer algo contra Deus, contra a própria pessoa de Deus. O contexto, para a gente entender esse texto, nós precisamos entender bem o contexto. O texto que nós vimos ontem mostra para a gente que o Espírito Santo de Deus, ele, uma vez que foi derramado na igreja e uma vez que ele é buscado para que nós estejamos vivendo cheios da presença dele conosco, a presença dele em nós nos capacita a determinadas ações e atitudes. Nós falamos de algumas delas e nós terminamos falando da generosidade que é expressa na vida da igreja. Então o texto diz aqui em Atos 4 que muitos que tinham campos e terras, ou seja, eles tinham mais que um campo, mais que uma terra, muitos que tinham campos e casas, eles tinham mais que uma casa, eles vendiam um campo a mais que tinham, uma casa a mais que tinham, para poder socorrer as pessoas que estavam passando necessidade. Então eles traziam e depositavam aos pés dos apóstolos o valor daquilo que eles haviam vendido, dando então como oferta ali para a igreja, para os apóstolos socorrer a vida de pessoas que estavam necessitadas, ok? E aí nós vemos essa situação acontecendo de uma forma diferente a partir da vida do Barnabé. O texto diz que Barnabé ele tem um campo, e Barnabé vai e ele vende esse campo que ele tem e ele deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que aquilo que Barnabé fez, muitas pessoas estavam fazendo, muitas pessoas estavam expressando generosidade, mas aquilo que Barnabé fez ressaltou em relação ao que os demais estavam fazendo, porque Barnabé, ele vendeu um campo que ele tinha. O fato disso ter ressaltado mostra pra gente de forma clara, porque foi mencionado isso, foi mencionado por Lucas o nome de Barnabé e aquilo que Barnabé havia feito. Então certamente diante da igreja, aquela atitude de Barnabé foi uma atitude que colocou Barnabé em destaque frente ao que ele realizou. Mas Barnabé não realizou para ele aparecer ou para ele ter destaque, ele realizou porque movido pela fé, ele teve a convicção de que era isso que ele deveria fazer e foi isso que ele fez. Ele pegou o único campo que ele tinha, vendeu e deu todo o dinheiro então para os apóstolos administrarem, para socorrer a vida das pessoas. Aí começa o capítulo 5 dizendo entre mentes, ou seja,
faz um contraste entre a atitude de Barnabé e a atitude de Ananias e Safira. Aí diz aqui que Ananias e Safira, com a sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Quando diz que ele vendeu uma propriedade, significa então que eles tinham mais do que uma propriedade, ok? Veja, Barnabé diz, o texto diz que sendo proprietário de um campo, ele sendo proprietário de um campo, ok? Ele vendeu. E aqui diz que Ananias e Safira venderam uma propriedade, ou seja, eles deveriam ter mais que uma propriedade. E mesmo eles vendendo essa uma propriedade, muito provavelmente essa propriedade valia mais do que o valor vendido por Barnabé, do campo que Barnabé vendeu. E aí eles entram em acordo entre si de não dar todo o valor da propriedade em oferta. Eles dão parte do valor. Muito provavelmente parte do valor que eles deram ou se igualou ao valor de Barnabé ou foi até maior do que o valor de Barnabé, ok? O problema aqui não está, a primeira coisa que nós temos que entender é que o problema aqui não está no fato deles não terem dado tudo. O problema aqui está no fato de que eles deram um valor como se aquele valor fosse tudo. Então Pedro chega para Ananias e diz para ele: Ananias, foi por tanto que você vendeu, foi por esse valor que você está entregando aqui que você vendeu o campo? E Ananias diz: sim, foi por esse valor. Então veja, o problema não está no fato dele não ter dado todo o dinheiro, porque quando ele diz isso, Pedro diz para ele: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração dessa postura de mentira? Você não mentiu a mim, você não mentiu a homens, você mentiu ao Espírito Santo de Deus. A propriedade não era tua. Se você a vendeu, o dinheiro não era teu. Você poderia ficar com todo o dinheiro, o que mostra que ele não era obrigado a dar nada, ok? Ou poderia dar tudo, ou poderia dar uma parte. O problema não é esse, o problema é que Ananias quer fazer algo para aparecer. Ele quer fazer algo para mostrar para as pessoas que ele tem um coração que na verdade ele não tem. Mas isso não está relacionado diretamente às pessoas, isso está relacionado ao próprio Deus. Então Pedro diz para ele: você mentiu ao Espírito Santo de Deus. E aí então, quando Ananias ouve isso, ele cai morto ali. Já eu vou explicar o porquê disso. Ele cai morto, ele é sepultado. Então os jovens vão lá, pegam e o levam. E aí mais tarde chega Safira, sua esposa, e Pedro diz para ele, foi por tanto que vocês venderam aquele campo. E ao invés dela dizer não, ela falar a verdade, cair em si, se arrepender, ela estava em colóquio, ela estava em acordo com Ananias nessa mentira, né? E ela diz para Pedro: sim, foi por esse tanto. E Pedro novamente vai dizer para ela: por que você está mentindo a Deus? Por que você e o seu marido fizeram uma aliança para mentirem a Deus? E aí a Safira também cai morta ali. Ele diz para ela que eles estavam mentindo não a homens, eles estavam mentindo ao Espírito do Senhor, e ela cai morta ali também, e os jovens levam e a sepulta de semelhante forma. O resultado disso, né, na igreja e também para as pessoas fora da igreja, é que as pessoas são tomadas de temor, ok? Temor não é medo, temor é uma reverência profunda. Okay? É um medo no sentido de uma reverência. As pessoas são tomadas de consciência de que, de fato, Deus era real, Deus estava presente ali com eles e entre eles. Eu sempre me questionei, né, o porquê disso acontecer dessa maneira assim, com Ananias e Safira. E se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vai lembrar aqui que aquilo que Jesus fez está fazendo uma transferência da antiga aliança para a nova aliança. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que na antiga aliança, a presença do Espírito Santo de Deus, o símbolo da presença do Espírito Santo de Deus era a Arca da Aliança. O Espírito do Senhor estava na Arca da Aliança, estava sobre a Arca da Aliança, e por isso tem um texto lá no Antigo Testamento que quando Uzá toca a Arca da Aliança, ele cai morto, porque ele tinha desconsiderado essa perspectiva. A Arca da Aliança tinha se tornado algo comum para ele, ok? Ele não estava mais consciente de que ela realmente carregava a realidade da presença de Deus com ela. Então o que está acontecendo aqui? Jesus diz que o Espírito Santo de Deus agora vai viver em nós, ele vai habitar em nós.
Nós carregamos a presença de Deus, a igreja carrega a presença de Deus agora na nova aliança, como a arca da aliança carregava a presença de Deus. E as coisas estão em transição aqui, então de alguma maneira Deus precisava mostrar para a igreja, mostrar para a gente que essa nova aliança está começando, mas a nova aliança ela tem a ver com a realidade da mesma presença de Deus do Antigo Testamento, ela tem a ver com a mesma realidade da santidade de Deus do Antigo Testamento. Nós temos que, a graça de Deus está à nossa disposição, mas nós temos que nos lembrar que Ele é um Deus santo, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus a quem nós devemos reverência, um Deus a quem nós devemos temer. Nós não devemos fazer nada que o afronte, nada que afronte a pessoa dele. Então, essa situação acontece aqui e ela não fica se repetindo, por quê? Porque o interesse de Deus era de alguma maneira apenas corrigir algo na vida da igreja e mostrar para a igreja, olha, não brinquem, eu estou presente, eu estou aí com vocês. Então, a presença do Espírito Santo de Deus que antes estava na arca da aliança agora está em Pedro, agora está em João, agora estão naqueles seguidores, nos primeiros seguidores, está em mim, está em você. Então, nós não devemos achar que qualquer coisa que façamos que afronte a pessoa de Deus seja algo normal, algo natural. Não é. O temor precisa tomar conta do nosso coração. A graça de Deus, ela é o poder ativo de Deus na nossa vida para que a gente viva uma vida que realmente o glorifique, para que a gente viva uma vida que realmente o exalte. A graça de Deus não é uma licença para a gente pecar. A graça de Deus não é uma licença para a gente viver da maneira que a gente bem entende, da maneira que a gente queira, dizendo, não, Jesus morreu por mim, então tá tudo certo, se eu continuar vivendo em mentira, se eu continuar vivendo em pecado, nada vai acontecer comigo. Por quê? Porque quando nós vivemos assim, nós estamos afrontando a graça de Deus, nós estamos afrontando a pessoa do próprio Deus. É isso que Ananias e Safira estão fazendo aqui. Eu torno a insistir, a questão não está relacionada à quantidade do dinheiro, a questão não está relacionada a eles não terem dado todo o dinheiro, a questão está relacionada ao fato de que eles mentiram com o desejo de receberem glória para si mesmo. Eles queriam, com aquilo que eles estavam fazendo, receber o aplauso da igreja, receber o reconhecimento da igreja, receber a admiração da igreja, assim como eles viram que Barnabé recebeu. Mas Barnabé não fez isso para receber admiração, aplauso. Barnabé simplesmente agiu movido por aquilo que ele entendia que o Espírito Santo de Deus estava mandando ele fazer. Ele agiu baseado na perspectiva da fé. Mas Ananias e Safira não. Ananias e Safira, eles agem baseados na carne deles, eles agem baseados no desejo de serem aplaudidos por aquilo que eles estavam fazendo. Então, ao invés de trazer glória a Deus, eles queriam trazer glória a si. Eles mentem então para o Senhor, e Deus tem que mostrar para a igreja que as coisas não mudaram. Ele continua sendo Deus, a graça foi nos oferecida, mas ele continua sendo o Deus santo, o Deus zeloso, o Deus que deve ser reverenciado, adorado, que deve ser temido, como ele se revela lá no Antigo Testamento para todos nós. Um Deus amoroso, um Pai cheio de amor, mas um Deus para quem nós devemos reverência, nós devemos temor. E é isso o resultado daquilo que acontece aqui. Por 3 vezes no texto aparece essa expressão temor, ok? A igreja é tomada de temor por aquilo que acontece, ou seja, eles começam a entender que Deus realmente está com eles. Não é apenas uma teoria, não é apenas uma tese. Deus de fato está presente no meio deles, e se Deus está presente no meio deles, então eles precisam realmente viver de uma maneira que honre, que glorifique, que dignifique a esse Deus que está vivendo com eles agora através da presença do Espírito Santo de Deus. Eles também percebem que a presença de Deus no meio deles gera na vida daqueles que estão fora da igreja temor de se unirem a eles, embora eles tributassem à igreja a admiração. Veja só, muitos sinais e maravilhas, verso 12, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo
os tivesse em grande estima. Isso significa o seguinte: as pessoas que estavam fora do relacionamento com Deus admiravam a igreja, admiravam aquilo que estava acontecendo na vida daquela comunidade, mas as pessoas entendiam que se eles realmente não quisessem entregar a vida deles ao governo amoroso de Deus por intermédio de Jesus Cristo, se realmente eles não quisessem uma vida de compromisso sério com o Senhor, eles não deveriam estar reunidos junto com o povo, junto com a igreja, porque poderia acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Ananias e Safira. Ou seja, no contexto de Atos dos Apóstolos, Deus resolve esse primeiro problema mostrando que nós não devemos buscar uma vida dupla, nós não devemos buscar uma vida marcada pela hipocrisia, nós não devemos buscar uma vida religiosa onde nós achamos que podemos estar envolvido com a vida da igreja, envolvido com o reino de Deus, envolvido com as coisas que acontecem no reino de Deus, no contexto do reino de Deus, e isso estar separado do restante da nossa vida. Não, a nossa vida toda está influenciada e marcada pela realidade do reino de Deus. O texto termina não com a ênfase nessa postura equivocada de Ananias e Safira. Há uma estrutura aqui, né? Que o escritor, que Lucas, né, constrói. Veja, o capítulo 4 termina com ele falando a respeito da dinâmica da vida da igreja, como a igreja vivia de forma amorosa, como se manifestava grande poder na vida da igreja, como as pessoas eram generosas e tudo mais. Aí ele coloca essa história de Ananias e Safira, que mostra que no meio dessa vida diferente que a igreja tem, infelizmente, há pessoas que muitas e muitas vezes ainda se deixam levar pelas mentiras de Satanás, ainda se deixam conduzir pelos enganos de Satanás, e acolhem essa mentira e esse engano de Satanás no seu coração, agindo contra a santidade do próprio Deus. Mas aí ele termina essa sessão com os versículos 12 a 16, que novamente é um resumo da vida da igreja. Então, ele colocando essa situação de Ananias no meio, de Ananias e Safira no meio, ele mostra que, embora muitas vezes a gente tenha problemas dentro da igreja, os problemas dentro da igreja não são aquilo que define a igreja. O que define a igreja é a graça de Deus, o poder de Deus, a manifestação da sua bondade. O que define a igreja não são aquelas pessoas que estão no nosso meio e que tomam posturas erradas, que se deixam agir, levar-se nas suas ações por aquilo que é influência de Satanás, mas o que define a igreja é o poder de Deus operando na vida do seu povo com manifestações da sua graça, bondade, sinais e maravilhas. É assim que termina o texto. Eu quero ler essa parte final que diz assim: muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comum junto ao pórtico de Salomão. Todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. Veja isso, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor. Então, apesar do erro de Ananias e Safira, apesar de Deus ter que corrigir a igreja com relação a isso, essa postura errada assumida por Ananias e Safira não interferiu a ação do reino de Deus, o avanço do reino de Deus na vida de muitas pessoas. Ao contrário, um número cada vez maior de homens e mulheres iam sendo acrescentados ao Senhor. E no verso 15 diz: a ponto dos doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor vinham muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eles eram libertos. Então, o texto termina mostrando que o avanço da igreja continua. Não é? Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão se convertendo, eles estão vivendo a sua vida de comunhão juntos. As pessoas de fora não têm coragem de se reunir a eles se não quiserem um compromisso sério com o Evangelho, mas tributam a eles grande admiração. Essa, portanto, deve ser a dinâmica presente na nossa vida também, como comunidade de seguidores de Jesus. Eu queria realmente estimular você nessa perspectiva. Veja, esse texto mostra pra gente que, embora Deus esteja habitando na nossa vida, nós precisamos ficar alertas contra as ciladas de Satanás,
lançadas no nosso coração. Nós precisamos resistir a toda manifestação contrária dos valores do reino de Deus na nossa vida. Nós não podemos nos deixar dominar pela ganância, pela mentira, pela vaidade, pelo desejo de aparecer, porque isso, na verdade, é uma afronta ao próprio Deus. Hoje nós não vamos cair mortos, como aconteceu com Ananias e Safira, mas isso interfere a nossa vida, interfere a nossa relação com Deus, e muitas vezes Deus tem que trabalhar e tratar sim da nossa vida, nos corrigindo. Ele sempre usa primeiro a sua palavra, mas às vezes a gente rejeita a sua palavra e ele tem que usar circunstâncias para nos corrigir. Nós não podemos dizer aqui, afirmar, o texto não deixa isso claro em nenhum lugar, que Ananias e Safira foram para o inferno, ok? Mas o texto deixa claro que Deus não tolerou a postura de vaidade presente e ganância presente no coração de Ananias e Safira, querendo tomar a glória daquilo que eles estavam fazendo para eles, ao invés de fazerem o que eles estavam fazendo de fato para a glória de Deus. Mas essa situação acontece no meio da descrição de como era de fato a vida da igreja. Então, meu querido e minha querida, às vezes isso acontece no nosso meio também, ok? Muitas pessoas, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de alguém dizendo que sobre um artigo que enviaram para essa pessoa, onde a pessoa que enviou o artigo se diz ateu e dizendo que ele não quer saber nada da igreja. O artigo tinha a ver com alguma coisa relacionado a benesses, né, que estava sendo tentado oferecer, né, o governo oferecer para a igreja, e outras situações diferentes dessa, muitas vezes acontece também. Por exemplo, às vezes a gente está na igreja e alguém não responde, né, ao nosso cumprimento, nos trata com desprezo ou coisa do tipo assim. Eu e você precisamos nos lembrar que o erro das pessoas, como o erro de Ananias e Safira, não define a igreja, ok? A igreja é definida pela realidade do reino de Deus e pelo avanço do reino de Deus. Então, por favor, quando alguém falhar com você, quando alguém errar com você dentro do contexto da igreja, lembre-se que Deus vai tratar com a vida dessa pessoa, assim como ele tratou com a vida de Ananias e Safira, e você não está justificado a querer abandonar a igreja, a querer deixar a igreja, a romper com aquilo que Deus está fazendo na sua história, na sua vida, na vida da igreja, por causa do erro de pessoas. Ananias e Safira foram corrigidos por Deus, a igreja foi cheia de temor, mas o texto em nenhum momento diz que qualquer pessoa, por causa da mentira de Ananias e Safira, saiu da igreja. O texto diz que eles foram tomados de temor e que mais pessoas foram agregadas à igreja e que mais do poder de Deus se manifestou através da vida da igreja, quando aquele erro cometido por Ananias e Safira foi corrigido, não foi deixado de lado. Esse é um outro ensino que a gente precisa levar também em consideração. Veja, Pedro não colocou panos quentes, Pedro não fingiu que estava tudo bem, Pedro não disse, ok, esse valor, essa oferta que eles estão dando é maior do que a oferta de Barnabé, vamos deixar isso quieto. Não, Pedro não fez isso. E nós, como cristãos, nós como seguidores de Jesus, principalmente aqueles que são líderes na igreja, pastores, nós não podemos ceder à tentação de achar que a gente pode abrir mão dos valores do reino de Deus para agradar as pessoas, para fazer com que as pessoas se sintam bem, para fazer com que as pessoas queiram ficar conosco. Ananias e Safira foram corrigidos por Pedro, e a correção que Pedro trouxe para eles trouxe o juízo do próprio Deus sobre Ananias e sobre Safira. Então, hoje em dia nós temos muitas pessoas que, para manter pessoas, muitos líderes, igrejas, infelizmente, para manter pessoas no meio deles, abrem mão dos valores do reino de Deus, negociam, fingem que as pessoas que estão agindo de uma maneira errada não estão agindo de maneira errada. O correto é nós confrontarmos essas pessoas em amor, assim como Pedro confrontou Ananias e Safira, e deixar as consequências disso nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Então, eu quero terminar aqui a live de hoje, que traz um assunto mais delicado para a gente, né? Convidando você a avaliar o seu coração, e a sondar o seu coração, para que você não permita que nenhuma astúcia de Satanás seja depositada na sua mente ou no seu coração, e você responda à ação na sua vida a partir dessa mentira que Satanás possa estar colocando no seu coração.
Pedro diz para Ananias, né, como você permitiu que Satanás colocasse isso no seu coração. Então, meu querido e minha querida, não permita que Satanás coloque vaidade, não permita que Satanás coloque rancor, não permita que Satanás coloque mentira, não permita que Satanás coloque julgamento, não permita que Satanás coloque absolutamente nada no seu coração que não esteja alinhado com aquilo que de fato é a realidade da vida de Jesus, que foi compartilhada conosco, que foi dada a nós, ok? Que se manifeste de nós apenas essa realidade do temor a Deus e, como consequência disso, que nós possamos ver na nossa vida e na vida da igreja de Jesus, na nossa igreja local, mas na vida da igreja de Jesus de uma maneira geral, uma maior manifestação do poder e da graça de Deus, trazendo mais e mais pessoas para o nosso meio, um avolumar, uma ativação maior de sinais e maravilhas. Veja como isso acontece na história deles, depois que Ananias e Safira é corrigido, depois que essa situação deles é corrigido, parece que houve não apenas um aumento, um acréscimo numérico, mas também um aumento da expressão do reino, um aumento do poder do reino, um aumento de sinais e maravilhas, a ponto do texto dizer que as pessoas traziam seus doentes, colocavam nas praças e a sombra de Pedro, para que a sombra de Pedro passasse, para que eles pudessem ser curados. Veja, a sombra é algo inóspito, ela não tem nada a ver, ela não é consistente, né? O que é uma sombra? Uma sombra é nada. Então, não era a sombra de Pedro que curava, era a presença do Espírito Santo de Deus que estava nele, que era projetada através dele, que trazia cura para as pessoas. O texto diz que pessoas começaram a vir das cidades vizinhas trazerem seus enfermos, e pessoas dominadas pelo maligno, e elas eram curadas, elas eram libertadas. Ou seja, depois dessa correção, houve uma maior ativação das realidades do reino de Deus se manifestando através daquela igreja. E é isso que acontece na nossa vida também. Quando nós não permitimos que o nosso coração seja dominado pelos enganos do pecado, pela mentira de Satanás, mas nós corrigimos isso, a consequência disso é uma maior ativação da expansão do reino de Deus, do temor crescendo no nosso coração e da expansão do reino de Deus ao nosso redor, alcançando mais pessoas com a graça de Deus, com a salvação, com a cura, com a libertação. Que essa seja a nossa experiência, ok? Em nome de Jesus, por favor, não deixe que um momento como esse que a gente está vivendo, por causa de discussões na internet, por causa de pontos de vistas ou discussões em grupos que a gente tem às vezes no WhatsApp, afete o teu coração com a igreja, ok? Às vezes alguém na igreja toma uma postura errada, às vezes alguém na igreja fala uma palavra errada, às vezes alguém na igreja te ofende de alguma maneira, e aí você olha a essa situação e você atribui essa situação a toda a igreja. Não é. Veja, o erro de uma pessoa para com você, ou mesmo o seu erro para com uma pessoa, não é a expressão daquilo que a igreja daquilo que Deus está fazendo através da igreja, ok? Nós temos que confiar naquilo que Deus está fazendo através da igreja. Ele está fazendo na nossa vida e Ele está fazendo através da nossa vida. Ele quer levar o avanço do reino de Deus de uma forma cada vez maior, e é isso que nós devemos ansiar, buscar e orar. Amém? Deus abençoe você. Eu espero que você tenha compreendido aí a questão de Ananias e Safira. Se você ainda ficou com alguma dúvida, me mande a pergunta, eu respondo para você. A live vai ficar aí disponível no nosso history do Instagram aqui da igreja, e ela também vai estar disponível lá no meu canal do YouTube. Ok? Deus abençoe você, que você tenha uma boa noite de descanso, e amanhã, com a graça de Deus, nós estamos juntos aqui novamente. Amém? Ok? Até amanhã, então. Beijo no teu coração.